1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao versículo 26. Quantos encontraram, podem dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Versículo 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Você pode se assentar glorificando ao Senhor. Irmãos, nessa noite eu quero ministrar uma palavra com o seguinte tema: muito mais que pão e vinho. Muito mais que pão e vinho. Você já teve a sensação ou a experiência de você estar usando uma ferramenta para executar um trabalho com alguma dificuldade, e de repente alguém aparece e te ensina a usar a ferramenta de maneira correta e o trabalho se torna infinitamente melhor, mais fácil de ser executado? De repente você está lá sofrendo com algo e aquela dificuldade, e você olha para aquela ferramenta, mas parece que isso aqui não funciona, está com defeito, e de repente alguém chega lá: não é assim não, ele te ensina a fazer, e de repente você vê que o trabalho fica facinho. A coisa começa a fluir, a coisa começa a funcionar. E muitas vezes, irmãos, nós nos vemos em situações que dessa forma. Muitas vezes vivendo algo ou fazendo algo que exige de nós um sacrifício enorme. Às vezes estamos sofrendo, mesmo sabendo como as coisas funcionam. Às vezes estamos sofrendo por não termos entendimento, conhecimento de como as coisas realmente aconteceram e qual foi o propósito com qual elas foram criadas. E isso faz com que, às vezes, passamos uma eternidade em sofrimento por causa da ignorância, por causa do falta de conhecimento, às vezes padecendo algum sofrimento por não ter entendimento das coisas. E sabe uma coisa, irmãos? Quando eu começo a olhar para a casa do Senhor, quando eu começo a ver a vida de algumas pessoas, como eu começo a ver a reação de algumas pessoas, eu começo a perceber que muitas pessoas não têm, muitos irmãos não têm entendimento o que representa a Santa Ceia do Senhor. Não têm compreensão do que é exatamente o sacrifício de Cristo, não têm entendimento o porquê desta celebração tão sublime e poderosa. Não sabe porque muitos têm um grande pesar no coração. Dia de Santa Ceia, oh meu Deus. Às vezes quando vem na igreja e sem saber que hoje é culto de Santa Ceia, mas quando pisam na porta e vê que hoje é Santa Ceia, se pudesse eles voltavam para trás. Mas o obreiro está ali na porta, já fechou a porta e não tem como voltar. Para muitos isso é momento de pesar. Para muitos isso tem tornado algo triste. Muitos têm sido bombardeados em suas mentes com mentiras vindas do inferno, que tentam perverter o verdadeiro sentido deste ato tão sublime que é a Santa Ceia. Eu falo para você nessa noite: Santa Ceia não é motivo para você ficar triste. Santa Ceia não é motivo para você sentir culpa. Santa Ceia não é motivo para você ter nenhum outro sentimento parecido com qualquer algo que não seja alegria na presença do Senhor. Por que nós temos que celebrar a Santa Ceia? Por que ela deve ser celebrada? Eu quero neste momento analisar alguns aspectos dentro desse texto que nós acabamos de ler. Alguns pontos importantes, para que nós possamos aqui sair dessa noite aqui, vamos dizer, com o nosso foco ajustado, com o nosso entendimento esclarecido, concernente o que simboliza este ato tão sublime, o que simboliza a morte do nosso Senhor e Salvador naquela cruz, muito mais que simplesmente, Ele morreu na cruz para que nós fôssemos salvos, libertos da condenação no inferno. Irmãos, eu quero que nessa noite você venha olhar para a cruz, que você venha olhar para
para a mesa do Senhor e sentir alegria, sentir esperança, sentir gozo, se sentir renovado por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Por isso, irmãos, você tem sua Bíblia aberta? Mantenha ela aberta, não fecha não, vamos ler, vamos analisar, vamos ver aquilo que Paulo ele está nos instruindo a respeito da revelação que ele recebeu da parte de Jesus Cristo, da revelação que ele recebeu do Senhor, concernente à Santa Ceia, concernente à comunhão, concernente ao sacrifício de Cristo. O versículo 23, você tem aí aberto? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo ele está trazendo aqui uma instrução. Paulo ele está falando à igreja de Coríntio que o que ele recebeu foi da parte do Senhor, porque o povo de Coríntio não estava celebrando a ceia do Senhor da maneira que deveria ser celebrada. Ou seja, eles estavam comemorando, eles estavam celebrando de maneira equivocada e não estavam obtendo o resultado que eles desejavam, não estavam vivendo aquilo que realmente eram para viver, porque a sua percepção concernente a essa celebração estava equivocada. Então Paulo ele está de certa forma instruindo a igreja de Coríntios, e eles dizem o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinou, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, repete comigo, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, pare por aí. Primeira coisa importante, irmãos, que nós podemos ver dentro desse instante, dentro desse texto, que Paulo ele está falando que Jesus, na noite em que ele foi traído, e eu falo com você, como é ruim ser traído. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é partido por vós. Agora, irmãos, uma coisa importante que nós precisamos observar: a traição é um dos golpes mais duros que o ser humano pode sofrer. Como dói ser traído por alguém? Porém, quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vemos que, mesmo ele sabendo o que Judas estaria para fazer alguns instantes depois, ele não mudou o seu propósito, ele não deixou de expressar a sua entrega em favor do próprio Judas, em favor dos discípulos, em favor de toda a humanidade. Sabe o que isso significa? Que Jesus, na noite que foi traído, quando ele tomou o pão, deu graças, e estava ali expressando o propósito da sua morte. Sabe o que eu aprendo nisso, irmãos? Que nada, absolutamente nada, nenhuma adversidade, nada é capaz, nenhuma circunstância é capaz de impedir o propósito de Deus nas nossas vidas. Nenhuma adversidade, absolutamente nada é capaz de mudar o propósito de Deus concernente às nossas vidas. Mesmo ele sabendo que Judas o iria trair, mesmo ele sabendo que Pedro o iria negar, mesmo ele sabendo que os demais discípulos todos iriam fugir e deixá-lo sozinho, Jesus continuou ministrando para eles naquela última Páscoa, que aquele pão simbolizava o corpo dele que seria entregue em favor deles, que seria entregue em favor da humanidade. Seus erros, irmãos, não são maiores do que o amor que Deus sente por você. As suas falhas, as suas debilidades não são mais fortes do que o amor e o propósito que Deus tem na sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, mesmo que você tenha errado antes de chegar neste lugar, a palavra de Deus para você é que Deus te ama. A palavra de Deus para você é que Deus tem os propósitos de pé concernente à sua vida. Nada muda o propósito de Deus na sua vida, porque Ele te ama. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Independente das circunstâncias, o propósito de Deus permanece firme. Sua vontade é soberana. O seu amor por nós é mais forte que os nossos erros, as nossas falhas e as nossas fraquezas. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Você não pega Deus de surpresa. Jesus não morreu. Aquilo que aconteceu com ele
não foi surpresa. Ele sabia o que haveria de acontecer. Ele sabia que quando os discípulos o vissem um soldado chegando e o prendendo, eles fugiriam, eles deixariam ele sozinho. Mas mesmo assim ele continua nos amando. Ele sabe quando você vai errar. Ele sabe das suas debilidades, das suas fraquezas, das suas limitações, mas mesmo assim Ele continua te amando, mesmo assim Ele continua acreditando em você, mesmo assim Ele continua apostando em você para o abençoar, para o salvar, para o levar no centro da tua vontade. Deus te ama. Vira para a pessoa que está do teu lado e olha nos olhos dela e diz assim: Deus te ama. Fala com convicção. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. E olha que coisa linda, irmão, se você puder abrir a sua Bíblia, em 1 João capítulo 1, a carta de 1 João capítulo 1, versículo 7 e versículo 9, nós lemos assim: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O versículo 9 desse mesmo capítulo diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, irmãos, você pode falhar, você pode errar, mas Ele está com o coração aberto para te perdoar. Porque, irmãos, eu repito, o amor de Deus, Ele é maior do que os seus defeitos, do que os seus erros, do que o seu pecado. A graça de Deus é infinitamente maior do que o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe o que significa, irmãos? Que as obras de Deus sempre serão infinitamente maior do que aquilo que o diabo faz, aquilo que o pecado faz. Você pode ter uma vida talvez desgraçada pelo pecado, mas o bálsamo de Deus, a cura de Deus, o amor de Deus na sua vida é infinitamente maior do que as feridas que você tem no seu coração. Esse é o nosso Deus. E olha, irmãos, capítulo 2 dessa carta de João, 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, não somente pela igreja, não somente pelos justos, mas também pelos de todo o mundo. Ei, sabe o que significa? Não existe um ser humano na face da terra que não esteja ao alcance do amor de Deus. Não existe um ser humano na face da terra que não é amado por Deus. Não existe um ser humano na face da terra que não seja digno de ser perdoado. Todos estão ao alcance do amor de Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus, do sacrifício de Jesus para a sua restauração e salvação. Amém? Então a primeira coisa, irmãos, que eu quero dizer para você, que as adversidades, as suas falhas não mudam o propósito de Deus para com a sua vida. Ele te ama, Ele te ama, e Ele continua acreditando em você. Segundo, agora no versículo 24, de 1 Coríntios capítulo 11, diz assim: e tendo dado graças, ou seja, Ele com o pão na mão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por... Repete comigo: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Irmão, sabe o que isso significa? Que o corpo de Cristo, ele foi entregue ao nosso favor e não contra nós. Você lembra que eu falei que muitos chegam diante de Deus com sentimento de culpa, ou chegam no culto de Santa Ceia com sentimento de culpa, olham para a cruz de Cristo com sentimento de culpa, mas sabe o que Paulo está falando? Esse corpo, ele foi partido
em teu favor, não contra você, não para trazer acusação, não para trazer algum tipo de sentimento contrário que não seja alívio, que não seja socorro, que não seja a provisão de Deus para te ajudar. Ou seja, o corpo de Cristo foi entregue ao nosso favor, não contra nós. Sendo assim, o último sentimento que devemos ter nesse exato momento é de culpa, tristeza, amargura ou qualquer outra coisa semelhante. Vemos pessoas tristes na presença do Senhor, vemos pessoas com grande pesar nos cultos de Santa Ceia. Mas sabe por que isso acontece? Porque elas não estão discernindo o sacrifício de Cristo, eles não estão discernindo a mesa do Senhor, eles não estão tendo a compreensão, e muitas vezes, irmãos, são sentimentos que o inimigo traz com você, acusação, tentando fazer com que você venha entrar diante da presença do Senhor e sair da mesma forma, tentando fazer que você venha viver sobre uma nuvem de culpa, de acusação, de uma pessoa não se sentindo digna, não merecedora, não amada. Mas, irmãos, é totalmente ao contrário aquilo que o sacrifício de Cristo representa, porque ele mostra que você primeiramente é amado, você mostra primeiramente que Jesus, ele não veio para trazer condenação na sua vida, mas Jesus, ele veio para trazer salvação à sua vida. Abra comigo a sua Bíblia em João, capítulo 3. Jesus não morreu para te condenar. O corpo dele não foi partido contra você, mas foi ao teu favor. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, diz assim: porque Deus, você tem aberto? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, irmãos, é ao teu favor, não contra você. É ao teu favor. Agora abra comigo Lucas capítulo 9, versículo 56. Lucas 9, 56, que diz assim: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Olha que coisa maravilhosa. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Repete mais uma vez comigo: salvá-las. Diga assim: Cristo veio para salvar a minha vida. Glórias ao nome do Senhor, irmãos. Glórias ao nome do Senhor. Mateus 1, 23, tem aquele texto muito conhecido dos irmãos, que diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, é Deus comigo, é Deus com você, é Deus ao nosso favor, é Deus habitando no nosso meio, é Deus agindo nas nossas vidas. Cristo veio ao nosso favor, não contra nós. Aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor. E 1 João 4, versículo 14, versículo 15, João dá uma declaração e diz assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo, para ser salvador do mundo, e qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Ou seja, meu irmão, você já não está à mercê do pecado, nem à mercê do diabo, nem à mercê dos inimigos, porque se Cristo está em você, Deus está em você, a sua vida está escondida por Deus. Ou seja, não há mais ameaça de maldição, não há mais ameaça de condenação, não há mais ameaça de destruição, porque a tua vida está guardada, preservada, salva pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus Cristo. Agora diga mais uma vez comigo: o sacrifício de Cristo foi ao meu favor e não contra mim. Foi ao meu favor e não contra mim. Por isso, meu irmão, não permita que o inimigo venha trazer algum tipo de acusação, algum tipo de tristeza, porque a própria palavra de Deus nos diz que
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Você pode tropeçar, mas Ele está com as mãos estendidas para te levantar e te colocar de pé. Esse é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, terceiro e último ponto que eu gostaria de falar com vocês. No versículo 25 de 1 Coríntios, capítulo 11. Se você puder voltar lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Diz assim: semelhantemente, depois de cear, Ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Algumas traduções, nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Através do seu sacrifício, através do seu sangue sendo vertido naquela cruz, Jesus ele estava estabelecendo uma nova aliança para com o povo, uma nova aliança para com a igreja, uma nova aliança para com os filhos de Deus. E Jesus estava falando, olha, Ele estava estabelecendo, Ele estava falando que estava com essa declaração, Ele estava dizendo que está havendo uma substituição, algo velho está sendo tirado para ser estabelecido algo novo, muito mais poderoso, muito mais eficaz com aquilo que foi feito antes. Senão Ele não estaria dizendo: este é o Novo Testamento, esta é a nova aliança no meu sangue. Então a terceira coisa que eu quero ver é exatamente isso: Cristo estabelecendo uma nova aliança. Quem? Entre mim e Deus, entre eu e Deus, entre você e Deus. Então, irmãos, primeiro, vamos ver, alianças significa um contrato, um pacto, um acordo entre duas ou mais pessoas, em que se estabelece compromissos, deveres, obrigações, privilégio entre as partes envolvidas. Na palavra de Deus, vemos que as alianças são originadas em Deus, porque somente Ele tem a mente, a autoridade, a habilidade, capacidade de fazer com que cada palavra e princípio seja cumprido. Deus é aquele que faz a aliança, e o objetivo geral é fornecer um permanente sentimento de compromisso num relacionamento interpessoal. Ou seja, as alianças que nós vemos na palavra de Deus, onde Deus ele estabeleceu várias alianças com o humano, com o homem, com a humanidade, nós vemos que elas sempre partiam da parte de Deus. E era com o intuito de Deus estabelecer um relacionamento mais pessoal com as pessoas, com a humanidade, para que pudesse também manifestar e fornecer a sua bênção e estabelecer um compromisso, um sentimento de compromisso entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. E nós vemos que as alianças elas se dividiam em três partes: a palavra que era liberada, o sangue que era usado como símbolo daquela aliança, e o selo que era a garantia de que aquilo que foi acordado, aquilo que foi aliançado, iria ser cumprido. E foi exatamente isso que nós vemos em Cristo Jesus. Nós vemos que Deus ele libera a sua palavra. Cristo ele oferece o seu corpo e o seu sangue como mediador dessa aliança. E o Espírito Santo de Deus, ele vem como selo para executar e dar validade a esta aliança para que ela se cumpra nos mínimos detalhes nas nossas vidas. Então, irmãos, quando nós olhamos nisso, nós vemos que Jesus ele estabelecendo uma nova aliança. Agora, qual é a diferença dessa aliança com a aliança passada? Quando nós olhamos lá em Deuteronômio, capítulo 28, abra a sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 28, o quinto livro do Velho Testamento. Abra comigo, capítulo 28, versículo 1 e 2. Quando nós olhamos para a aliança antiga que Deus havia estabelecido com Abraão, que Deus havia estabelecido com o povo de Israel, nós podemos perceber que a aliança ela estava condicionada. Ela era condicionada ao cumprimento das ordenanças de Deus. Você encontrou Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2? Diz assim: e será que
se ouvires a voz de Deus, olha aí, se ouvires a voz de Deus, teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? Glória a Deus. Bênção de Deus. Agora presta atenção. Olha o que está escrito aí. Que as bênçãos de Deus, será que se ouvires, primeiramente era importante você ouvir a voz do Senhor. Se deres ouvido, ou seja, se atentares para aquilo que Deus está te orientando, aquilo que Deus está te ensinando, se fores obediente, olha, e será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, agora, olha o que diz aí, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. As bênçãos eram maravilhosas, mas você tinha que ter o cuidado de obedecer à risca tudo aquilo, todas as ordenanças, todas as exigências de Deus. Ou seja, a bênção de Deus, ela estava condicionada à sua total obediência, à sua total capacidade de submissão àquilo que Deus estava ordenando, para que as bênçãos de Deus te alcançassem, para que as bênçãos de Deus viessem sobre a sua vida, você deveria cumprir todas as exigências dessa aliança, dos mandamentos. E nós sabemos que o povo de Israel, uma das últimas coisas que eles conseguiram fazer era cumprir com os mandamentos. As bênçãos estavam condicionadas. Agora, no texto que nós lemos, as bênçãos eram condicionais. Agora, o texto que nós lemos, nós vemos que Jesus ele está estabelecendo uma nova aliança. E quando nós olhamos para o texto de Hebreus, o texto de Hebreus diz que as alianças, ou seja, a carta de Hebreus declara que a aliança em Jesus Cristo está baseada em promessas melhores, melhores. Se nós olhamos lá o capítulo 28 de Deuteronômio, nós vamos ver que aquilo que Deus estava prometendo ao povo era algo maravilhoso, é algo maravilhoso. Mas em Cristo Jesus, as bênçãos são superiores da antiga aliança. As bênçãos são infinitamente melhores com aquilo que foi aliançado no passado. E sabe uma coisa, irmãos? Abra comigo Hebreus capítulo 8, versículo 6. Porque nesse texto de Hebreus declara que pelo sangue de Jesus Cristo está sendo estabelecida uma nova aliança. E esta aliança em Jesus Cristo, essas melhores, ou seja, as antigas eram boas, mas essas novas alianças em Cristo Jesus são melhores. Hebreus 8, versículo 6, diz assim, mas agora, falando de Jesus, ele alcançou ele ministério, tanto mais excelente, e quanto é mediador do melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Está dizendo aí que as promessas em Cristo Jesus, elas são melhores promessas. Agora vá comigo no capítulo 9 de Hebreus. Capítulo 9 de Hebreus, versículo 13 em diante. Que diz assim, porque se o sangue dos touros, olha, falando da antiga aliança, se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificas, quanto à purificação da carne, olha aí, agora falando de Jesus Cristo, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebessem a promessa da herança eterna. Se as primeiras bênçãos eram condicionais, as segundas bênçãos, mediante o sangue de Cristo, são eternas, são irrevogáveis. Aleluia! Porque onde há um testamento,
É necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador está vivo. Ou seja, ele está explicando por que Jesus morreu, porque Jesus deveria morrer para pôr em vigor esse novo testamento, essa nova promessa. Pelo que também o primeiro foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu o mesmo sobre todo o povo, dizendo: este sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão, não há resgate. Então, irmãos, nós estamos vendo que quando Cristo foi entregue, quando o seu sangue foi derramado, Ele estava estabelecendo ali uma nova aliança, Ele estava estabelecendo uma nova purificação, Ele estava estabelecendo umas promessas de uma herança eterna e não passageira e muito menos condicionada. Por isso que Cristo ele é mediador de um novo testamento, de uma nova aliança. E as condições, ou seja, melhor, e as promessas, os benefícios dessa aliança é infinitamente maior do que a passada. É infinitamente maior. Ou seja, esta aliança pelo sangue de Cristo é infinitamente superior a qualquer outra aliança firmada. E nela estão cumpridas todas as exigências de Deus para com o homem. Ou seja, as exigências de Deus que Deus tinha nessa aliança foram cumpridas, foram atendidas pelo sacrifício de Cristo. É nele que somos abençoados. É nele que temos vida eterna, é por ele que temos comunhão com o Espírito Santo, é por ele que nós temos herança, é por ele que temos comunhão com o Pai Celeste. Tudo que temos, tudo que possuímos, vem de Cristo Jesus, vem do Senhor das nossas almas, não é pelo nosso mérito, não é pela nossa força, não é pelo teu desempenho, não é pela sua performance, é Ele em nós, é Cristo em nós, é o seu sangue nas nossas vidas, é por Ele que nós somos abençoados. Aleluia! Enquanto a antiga dependia da performance e da obediência, essa é mediante o sacrifício daquele que obedeceu em tudo ao nosso Deus, obedecendo à morte na cruz e recebeu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se prostre e declare que Ele é Senhor dos senhores. Esse é o nosso Deus, esse é o Senhor, esse é o nosso mediador dessa nova aliança. E eu quero concluir, abra comigo a sua Bíblia, em Efésios capítulo 1, para que você venha entender quão superior, quão suprema as bênçãos de Deus para com as nossas vidas. Efésios capítulo 1. A partir do versículo 3. Efésios 1. A partir do versículo 3, que diz assim: bendito Deus Pai. Você encontrou? Diz assim: bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou ou nos abençoará? Ou seja, significa que nós já somos abençoados. Não seremos abençoados. A bênção já está sobre as nossas vidas. Nos abençoou. Com o quê? Todas as bênçãos espirituais. Ou seja, meu irmão, se na antiga aliança as bênçãos viriam até a ti, nessa nova aliança, as bênçãos já estão sobre nós. Enquanto na velha aliança a bênção ela ainda ia te alcançar, nessa aliança as bênçãos já estão depositadas nas nossas vidas. Ele nos abençoou, nós já somos abençoados com todas
todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Sabe o que isso significa? Que é soberano. Que é soberano, não é algo da terra, é algo que vem, está num patamar maior, é algo que vem de Deus, não é algo natural, é algo, como nós vimos, é uma herança eterna. Em quem? Olha aí no texto. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Em quem? Em Cristo. Ou seja, não é na sua performance, é nele, é por ele que nós somos abençoados. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para filhos. Olha tudo aquilo que está acontecendo agora, nós que temos Cristo como nosso Senhor. Ou seja, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, somos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor ele nos predestinou para filhos. Não éramos filhos, agora nós somos filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Irmão, que coisa linda. Preste atenção, você está entendendo a obra de Deus ao teu favor? Você está entendendo o sacrifício de Cristo em teu favor? Em Cristo você não é um coitado, em Cristo você não é um culpado, em Cristo você não é um inimigo, em Cristo você não é um traidor, em Cristo você não é um que negou, não, em Cristo você é agradável, em Cristo você é santo, em Cristo você é irrepreensível, em Cristo você é filho, em Cristo você se tornou agradáveis a Deus. Deus olha para você e sente prazer. Deus olha para você e sente alegria. Deus olha para você e vê o nome dele sendo glorificado pelo amor e pela obra que ele realizou em teu favor. Irmãos, você é motivo para a glória de Deus. Por causa da tua vida, o nome de Deus é glorificado. Por causa da tua vida. Por isso que muitas vezes você é bombardeado com mentiras. Sabe por quê, irmãos? O inimigo quer te fazer sentir ninguém. Mas você precisa entender que você é tudo em Deus. Que por causa de Cristo, você é filho. E todo filho tem valor. Todo filho tem liberdade. Todo filho tem comunhão. E não importa o quanto ele erra, ele é filho. E o pai continua amando a si mesmo. Quem é pai aqui? Quem é pai aqui? Quantos são pais? Por acaso, em algum momento na sua vida, você deixou de amar o teu filho porque ele te desobedeceu? Ou porque ele errou? Ou porque ele fez algo que você não gostava, não aceitava? Você deixou de amar o seu filho? Você deixou de desejar o melhor para o teu filho? Você deixou de alguma forma de olhar a ele com carinho, com amor? Nunca, porque ele é filho. E é isso que Jesus Cristo nos fez. Nós não somos mais criatura, nós somos filho. E não importa. Ele nos ama. Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama. Vamos continuar lendo o texto. Para louvor da sua glória, pelo qual nos fez agradáveis a si, no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, ou seja, o seu perdão, a sua salvação, ela não é por causa da tua performance, por causa da tua capacidade de andar direitinho, não, é por causa do sangue de Jesus Cristo que derramou na cruz para te perdoar, e que Ele fez abundar para conosco, em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, ou seja, foi da vontade dele. Ele mesmo quis assim fazer, de tornar congregar em Cristo todas as coisas, que propusera todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E nele, em Jesus Cristo, digo que, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós o que primeiro esperamos em Cristo,
em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa, diga mais uma vez, o evangelho da vossa, mais uma vez, o evangelho da vossa, não está escrito na sua Bíblia aí perdição, não? Alguma Bíblia está escrito perdição aí? Não, o evangelho é da vossa salvação, irmãos, em Cristo, tudo em Deus é para a nossa salvação, tudo em Cristo, tudo em Deus, tudo em Cristo é para a nossa restauração, para que sejamos completos na presença dEle. E tendo nele crido, tendo colocado a nossa fé em Jesus Cristo, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, o qual é a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. E diante de tudo aquilo que Deus realizou em Cristo Jesus, e todas as promessas que foram estabelecidas nessa nova aliança, nesse novo testamento, para concretizar essa nova aliança, Ele veio com o Espírito Santo, e selou a minha vida, e selou a tua vida. Para quê? Para que nós temos a presença do Espírito Santo? Porque a presença do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus é a garantia de que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir na sua vida. É irrevogável, é da parte de Deus. Ele falou, o sangue do seu Filho mediou, e o Espírito Santo selou a palavra de Deus ao teu favor. Ou seja, tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Eu quero convidar você a se colocar de pé neste momento. E eu quero perguntar aos eleitos de Deus, aqueles que foram feitos, que são participantes dessa nova aliança em Cristo Jesus: será que o nosso Deus é digno de